Graça e paz, meus irmãos. Mais uma quinta-feira, né? Estamos aqui juntos para louvar, agradecer a Deus por tudo, por todo o cuidado, né, que Ele tem para conosco nessa quinta-feira. Mais uma reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas, né? Ele é conhecido como profeta, né? O profeta fujão. Mas hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a história desse profeta e que Deus possa falar aos nossos corações nesse dia. Que Deus venha abençoar. Eu agradeço a Deus por todo o cuidado que Ele tem feito, por todas as preparações que Ele faz para a gente, né? No sábado estaremos viajando e que Deus venha nos abençoar nessa viagem, né? Tomar a direção de nossas vidas ali. Vamos estar com a família, né? A família do meu esposo. Que Deus possa ali também estar nos usando, né? No meio deles ali, falando do amor de Jesus para todos, porque para isso o Senhor nos chamou. Que Deus Ele fala aos nossos corações, que Ele venha nos renovar a cada dia, que venhamos ser sempre pessoas que importam com as outras vidas, né? Com a vida das outras pessoas. Hoje a história de Jonas é um pouquinho diferente, né? Porque quando Deus ele chama ele tenta fugir da face do Senhor. Vamos orar para a gente dar início. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que o Senhor tem reservado para nós, para estarmos aqui juntos, Senhor, falando do Teu amor, Pai, falando do Senhor, falando, Senhor, que somente só o Senhor salva, sem Ti não somos nada. Pai amado e Deus querido, que o Senhor venha falar os corações dos nossos irmãos, que o Senhor, Pai amado, venha tocar naqueles ainda, Pai, que não Te aceitaram, Pai, que o Senhor venha visitá-los, Senhor. Deus maravilhoso, pois sem Ti, ó Pai, não somos nada, Deus. Nós entregamos, Senhor, a Ti em Tuas mãos, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos fortalece a cada dia, que o Senhor venha tomar a direção de nossas vidas, Pai. Abençoe e visite os nossos familiares, a nossa família, meu Pai, que o Teu amor, Senhor, seja tocado nos corações deles, Pai, que eles venham aprender e compreender a Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, a cada dia ser gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu entrego em Tuas mãos, Pai, mas essa reflexão, Pai, porque sem Ti eu não estaria aqui. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor abençoe esse dia, visite os lares de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo a história de Jonas no capítulo 1. Eu vou ler até o versículo 15. O chamado de Jonas e a sua fuga. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos.
Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: agora nos diga quem é o culpado, por que mal nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: e o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me, me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Amém? Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por tua palavra, Pai, obrigada por falar aos nossos corações. E nós vemos aqui que a palavra de Jonas, Deus aqui chama Jonas, fala: Jonas, vai a Nínive e pregue contra ela. Deus falou para Jonas pregar contra Nínive, contra aquela cidade, porque a maldade daquelas pessoas era muito grande. Jonas, ele era filho de Amitai, né? Vemos também que ali as pessoas eram muito perversas. Se enviasse um profeta, o profeta era morto, eles não aceitavam a palavra de Deus. Eles eram a cidade toda. Aquelas pessoas eram muito más, muito ruins. O pecado já tinha tomado conta daquele lugar, daquela cidade. E Jonas era um profeta conhecido, né? E Deus chama Jonas para levar essa mensagem ali para Nínive. Mas nós vemos aqui o porquê que Jonas fugiu. Jonas fugiu porque Jonas sabia que Deus era misericordioso e que se aquele povo se arrependesse, o Senhor salvaria aquele povo, aquela cidade. E Jonas queria que aquelas pessoas morressem mesmo, porque elas eram muito más, né? Mas Deus, ele fala: vai lá, Jonas, e prega contra aquela cidade, prega contra ela. Então Jonas vai para o sentido oposto. Ele vai, né, desce ali para Jope, pega o navio que está de saída para Tarsis e tenta fugir ali de diante da face do Senhor. E a gente vê aqui que Deus envia um grande vento ali, uma tempestade depois, né? Que ele está ali no meio do mar e aqueles marinheiros lutando ali, prestes a perecer, a morrer, a perder suas cargas, jogando as cargas no mar, para ver se o navio ali ficava mais leve, para que eles não viessem morrer, para que eles não viessem, né, ali perecer. Então eles tentaram lutar para salvar suas vidas. Eles clamavam seus deuses, né?
Eles clamavam, cada um seu Deus, né? Para que o Deus viesse salvar eles, o Deus deles viesse salvar eles. Aqueles que ele criam, né? Que eles criam. Então ele clamava, ele buscava ali, né? E mesmo assim aquela tempestade só aumentava. E a gente vê aqui que Jonas, o que é que acontece? Jonas desceu para o porão e Jonas estava tranquilo, dormindo, pleno sono, um sono pesado. Porque se a tempestade era tão grande, Jonas estava tão sossegado que ele não estava nem aí. Ele estava dormindo, ele não estava vendo nada. Ele não entendia que quando Deus tem um propósito, Deus ele coloca tempestade, ele coloca obstáculos, mas para que venhamos fazer a vontade dele. E Deus colocou toda essa ventania, levantou esse grande vento, depois essa tempestade, para quê? Para que Jonas, né, cumprisse ali a missão dele, porque ele foi chamado para pregar contra Nínive, e Deus queria que ele fizesse isso, mas ele achou por melhor fugir, né, e tá ali dormindo tranquilo. Então o marinheiro desce ali, né, acho que é o chefe deles ali, e ali ele fala, clama o seu Deus, porque você está dormindo. Começa a fazer um monte de perguntas. Você está dormindo, você não está vendo o que está acontecendo. Vamos morrer, vamos perecer. Imagina o que ele falou ali para Jonas. E Jonas, né, ele falou, clama o seu Deus, quem sabe, né, ele nos salva, ele nos livra desse mal. Quem sabe ele tem misericórdia de nós. E ali Jonas vai e começa a revelar, né, a eles, porque eles começam a fazer uma questão de perguntas aqui, de onde você é, de onde você vem, de que povo você é, e eles deixam Jonas ali encurralados, em mais lençóis, como fala, para que, quem sabe, Jonas venha ter misericórdia ali e revele a eles, e assim ele fala, né? Eu sou hebreu, versículo 9, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então essas pessoas, o que você fez? Você está maluco, na nossa linguagem, você está maluco, você fugiu do seu Deus, você não cumpriu a missão a qual ele te chamou, você preferiu fugir, colocar as nossas vidas em risco, né? A palavra de Deus assim, não está falando assim, mas eu estou falando, né? Imagina o que aqueles homens falaram. Então clama, o que nós devemos fazer com você para que o mar se acalme, porque ele sabia que aquele mal tinha vindo por causa de Jonas. Então Jonas fala para eles aqui, pegue-me, lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Mas aqueles homens, eles tentaram remar, eles tentaram ali proteger a vida daquele homem, mesmo assim, eles tentaram, né? Mas não conseguia, porque o mar ficava mais e mais agitado. Então, cada vez mais agitado ali, e eles ali, olha só, que coisa maravilhosa. Eles tentam, né, proteger ali a vida de Jonas. Eles tentam aqui, remando para não jogar Jonas no mar. Eles tentam,
proteger, salvar a vida de Jonas, mas o mar se agitava muito mais, ficava mais agitado. Aí aqueles homens, aqueles marinheiros, eles clamam a Deus, eles oram a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. E em seguida eles jogaram Jonas no mar, e quando eles jogaram Jonas no mar, o mar fez o quê? O mar se acalmou, o mar ficou calmo. E o que a gente vê aqui, Jonas tentou fugir, Jonas colocou a vida daquele pessoal que estava no navio em risco por causa de sua desobediência, porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Então Jonas tentou de toda forma. E o que a gente vê de diferente? Os marinheiros tentaram proteger Jonas, tentaram salvar a vida de Jonas ali. Quando Jonas falou o quê? Me jogue, me lance no mar, porque por minha causa veio esse mal. E eles não quiseram, eles tentaram de outra forma, remando para proteger uma vida, sendo que Jonas não pensou nem na vida deles, dos marinheiros, e nem na vida das pessoas da grande cidade. Mais de 150 mil pessoas moravam naquela cidade. Isso porque antigamente era contado só os homens, não contava as mulheres e nem contava as crianças. E Jonas não sentiu de salvar aquelas pessoas, mas Deus já tinha plano para salvar aquelas pessoas. Vai lá, pregue. Pregue e fala que em 40 dias a cidade de Nínive será destruída. Mas ele fugiu, porque ele sabia que se aquele povo viesse se arrepender, Deus era misericordioso e iria salvar aquela cidade, aquele povo. Então Deus envia um grande peixe, depois que eles lançam Jonas no mar, Deus envia um grande peixe, e esse grande peixe traga Jonas, engole Jonas. E Jonas passa 3 dias, 3 noites na barriga daquele peixe. E ali no capítulo 2 de Jonas, a gente vê que Jonas começa a orar. Começa a reconhecer suas falhas. Jonas começa a clamar ao Senhor. Jonas se arrepende. E Jonas começa a orar a Deus ali profundamente arrependido por tudo que ele fez, pela desobediência. E Jonas, e Deus lá na frente pede, Deus vê que Jonas se arrependeu e Deus pede que o grande peixe ali, Deus ordena ali, fala o grande peixe, olha, e ele vomita Jonas ali na praia de Nínive. Você vê o trabalhar de Deus, quando é para ser. Quando Deus tem chamado nas nossas vidas, nós não podemos fugir. Nós podemos tentar fugir, como muitos de nós tentamos fugir, Mas Deus, Ele nos traz. Muitas vezes passamos obstáculos assim, como Jonas. Por quê? Porque desobedecemos a Deus, porque tentamos fugir diante da face do Senhor. E Deus, Ele permite esses obstáculos, essas dificuldades, a tempestade, o vento, para que a gente venha ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Aí vemos aqui Jonas ali lançado na praia, e a cidade de Nínive ali, a cidade toda percorria em 3 dias, A palavra de Deus fala que era em 3 dias. E Jonas percorreu a cidade todinha em 1 dia. Imagine vocês, 3 dias.
E ele um dia ali pregando, olha, em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Não imaginamos de que forma Jonas estava, se estava cheirando a peixe, porque ele ficou 3 dias, a palavra de Deus não explica se ele tomou um banho antes de pregar, ou se da forma que ele saiu ali, ele saiu pregando. Mas mesmo com toda a experiência de Jonas, que Jonas teve ali na barriga do peixe, 3 dias e 3 noites, Jonas não pregou para aquela cidade com agrado. Jonas fez de má vontade, assim, de qualquer jeito, mas ele pregou, porque Deus falou que ele ia pregar, era para ele pregar. Mas ele não pregou por amor àquelas vidas, para que aquelas vidas fossem salvas, para que aquelas vidas se arrependessem. Ele pregou e queria ver a destruição daquela cidade. Mas ele pregou, olha, em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. E vemos que quando passou ali, chegou a mensagem ali no rei, o rei, ele ali escreveu, fez um decreto, o rei se arrependeu, o rei se humilhou na presença do Senhor e ordenou que todos vestissem pano de saco, era sinal de lamento, e todos ali se arrependeram. E ele falou, em 3 dias nem os animais, ninguém come nem bebe, nem os animais. São 3 dias proclamando jejum, orando, clamando a Deus. Quem sabe Deus tem misericórdia de nós. Quem sabe Deus nos salva e desiste de destruir essa cidade. Porque chegou o temor ali na vida daquelas pessoas. Porque as pessoas sabiam que Deus, quando falava, Deus destruía. Mas ali houve arrependimento. Eles se arrependeram, eles se converteram dos seus maus caminhos, e eles viram que Deus era o único que poderia salvá-los, Deus era o único que poderia salvar ele dos pecados deles. A gente vê que Deus é misericordioso. A gente viu aqui o que Deus fez na vida dessas pessoas dessa cidade, porque eles se arrependeram dos seus maus caminhos, eles se converteram dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eles reconheceram que eles estavam errados, né? Pediram perdão para Deus ali, com certeza ali na hora da humilhação, e se converteram, Deus de Israel, e Deus salva aquela cidade. Deus salva, imagina ali muitas crianças, animais, fora essas pessoas, mulheres, era muita gente aqui, e Deus salva, e o rei proclama esse jejum, e Deus vê ali que eles se humilharam na presença do Senhor, eles esqueceram dos outros deuses e clamaram somente o Deus de Israel e se converteram dos seus maus caminhos. E a gente vê aqui que Deus, Ele é misericordioso, e que muitas vezes que nós passamos por tribulações, tempestade, ventania, tudo, muitas vezes nós passamos por essa tempestade, por esse grande vento. Por quê? Porque nós desobedecemos, porque a gente também já tentou, assim como Jonas, fugir de diante do Senhor. E Deus, Ele quer salvar. Deus, Ele quer nos salvar, assim como Deus salvou aquela cidade. Nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele quer ter um verdadeiro encontro com cada um de nós, assim como Ele teve ali com os ninivitas, né? Com aquela cidade, com aquele povo, uma geração má, perversa, que merecia a morte, mas Deus
levou a salvação até eles, através daquela pregação, né? Que foi uma pregação de destruição e eles se converteram. Então eu marquei aqui 5 tópicos aqui para a gente entender um pouquinho mais da história de Jonas. O que a gente aprendeu aqui, o primeiro tópico: Deus é misericordioso e amoroso, está sempre presente para nos ajudar, né? Quando a gente passa tempestade, pela ventania, a gente clama ao Senhor e Ele nos socorre, Ele nos ajuda. Segundo, Deus dá uma segunda chance para fazer as coisas certas. E isso acontece com todos nós. Todos. Eu creio que muitos já passaram por uma experiência com o Senhor, assim como eu. Deus dá a segunda chance para que a gente venha fazer tudo diferente, tudo de forma correta, de forma certa. Então, nós temos sempre a segunda chance. Terceiro, Deus é soberano sobre todos os acontecimentos e também sobre a criação, porque Deus criou a humanidade. Deus, Ele quer salvar a nação. Deus quer salvar o seu povo. Deus criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou as pessoas, criou os animais. Deus criou tudo. Então Deus, Ele é misericordioso e Ele quer nos salvar. O quarto tópico: as pessoas são responsáveis por suas decisões. Aqui, essa eu achei interessante. Todas elas, mas essa aqui tocou no ponto que aconteceu comigo. O que eu passei, quando eu passei por essa tempestade, por esse grande vento, por esses obstáculos. Aqui a história de Jonas foi de uma forma, a minha foi de outra. Mas para mim era como se eu estivesse ali naquele barco, o barco balançando. E eu falava assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, por que que eu estou, olha só, por que que eu estou passando por essa tempestade? Por que que eu estou passando por essa situação? Eu não entendia que a escolha foi minha, não foi de Deus. Porque Deus mandava eu ir por o caminho reto, mas eu desviei o foco da presença do Senhor. Eu quis ir por outro caminho. Eu passei por essa tempestade, mas graças a Deus eu não passei sozinha, porque Deus estava comigo o tempo todo, me protegendo, me guardando. Assim como Deus protegeu a vida daquelas pessoas ali, os marinheiros. Deus protegeu a vida daquela cidade, aquela cidade foi salva, porque eles reconheceram os seus pecados e viram que precisava de Deus, assim como eu, quando eu tive o verdadeiro encontro com o Senhor. Mas primeiro eu passei pela tempestade, pelo vento, porque eu escolhi. Então nós somos, né? Nós somos, foi nós que escolhemos, foi nós que escolhemos ir por outro caminho. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e não o Senhor. O quinto, Deus pode preparar situações para ensinar lições para a gente, lições específicas. Não importa, né, que tipo de tempestade, de situações que Deus colocou aqui. Foi devido os seus atos, foi devido às suas escolhas. Então Deus, Ele nos permite passar essas situações, né? Ele nos permite. Por quê? Porque foi eu que escolhi. Não foi Deus que escolheu para mim.
Assim como Deus não escolhe para ninguém. Tudo que a gente passa aqui foi escolha nossa. E Deus, Ele coloca-nos em meio a essas situações para que a gente venha reconhecer que existe um Deus, que nós somos dependentes deles. Nós precisamos do Senhor, nós necessitamos da graça de Deus, nós necessitamos reconhecer que somos pecadores e precisamos do Senhor Jesus em nossas vidas. E nós aprendemos aqui com Jonas sobre a misericórdia de Deus, né? Deus, ele foi misericordioso com aquela cidade, Deus foi misericordioso com aquelas pessoas ali no navio também. E Deus, assim, é misericordioso conosco. Deus, ele quer ter um verdadeiro encontro com cada um de nós. Vamos abrir nosso coração, vamos nos entregar, nos lançar aos pés do Senhor, nos converter dos nossos maus caminhos, assim como aquela cidade de Nínive se converteram dos seus maus caminhos. Que nós possamos nos entregar, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que precisamos e necessitamos da graça de Deus. Amém? Que Deus venha falar ao coração de cada um de vocês. Deus, ele sempre tem a segunda chance. Ele nos dá a segunda chance para que a gente tenha esse encontro verdadeiro com ele. Amém? Pai, obrigado, meu Deus, por mais essa palavra, Pai. Que o Senhor, Pai, continue abençoando, meu Pai, a minha vida, a vida dos que assistem, ó Pai. Tenha um verdadeiro encontro, ó Deus, com aqueles que ainda não te aceitaram, que não te receberam como Senhor e Salvador da vida deles. Pai, que possamos ser gratos a Ti, que possamos reconhecer os nossos pecados, ó Deus, assim como Jonas, Pai, reconheceu ali nas entranhas do peixe, Pai, e cumpriu aquilo que o Senhor deu para ele, a missão de levar a Tua mensagem. Ele pregou contra a vontade dele, mas ele pregou porque o Senhor o mandou, meu Pai. O Senhor escolheu ele para pregar naquela cidade, Pai. E assim como a Tua palavra, Senhor, abalou os corações, tocou os corações daquela grande cidade, daquele rei, de todo o povo, e eles reconheceram que precisava de Ti, Pai. Que venhamos reconhecer que necessitamos e precisamos de Ti. Que venhamos ser gratos a cada dia. Pai, muito obrigado pelas oportunidades, Senhor, que o Senhor nos dá para nos tornarmos pessoas melhores. Nós Te louvamos, agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.